Sabe aquela provocação nas redes sociais que simplesmente explode e todo mundo começa a comentar? Pois é, uma dessas reacendeu uma rivalidade bem curiosa no futebol brasileiro. De um lado, Carlos Alberto, um campeão mundial, do outro, Arrascaeta, um craque que ainda busca esse título. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está por trás dessa troca de farpas. E o estopim de tudo foi essa frase aqui, direta e reta. Logo depois de uma derrota do Flamengo, o ex-jogador Carlos Alberto foi lá e postou isso, mirando em ninguém menos que o Arrascaeta, um dos principais nomes do time. Uma frase curta, mas que, nossa, carrega um peso enorme. Tá, mas por que justamente essa provocação? Por que usar o Mundial como arma e isso apareceu assim do nada? A verdade é que não. Essa história é bem mais antiga e começou bem antes das redes sociais. Vamos voltar no tempo para descobrir como essa rivalidade nasceu. Para a gente entender o porquê dessa provocação, a gente precisa voltar um pouco. E o mais irônico é que tudo começou num evento que era para ser totalmente amigável, um jogo de caridade. A gente está falando do Jogo das Estrelas, aquele evento super tradicional que o Zico organiza todo ano lá no Rio de Janeiro. Clima de festa, um monte de craques reunidos, mas, no meio disso todo, um único lance acabou dando início a essa treta toda. E no centro de tudo está ela, a caneta. Para quem talvez não esteja familiarizado, é um dos dribles mais bonitos e, vamos ser sinceros, mais humilhantes do futebol. É um momento de técnica pura que pode deixar qualquer marcador sem graça. E foi exatamente isso que o Arrascaeta fez com o Carlos Alberto. E aqui está o momento exato. O Arrascaeta atrai o Carlos Alberto para a marcação. Com aquele toque sutil, ele finge que vai para um lado, desequilibra o adversário e, pronto, a bola passa limpinha por entre as pernas dele. Uma jogada de gênio que, como a gente vai ver, o Carlos Alberto nunca esqueceu. E aquele drible que podia ter morrido ali no campo se transformou numa provocação constante fora dele. O que começou como uma humilhação esportiva acabou virando algo bem pessoal. Essa linha do tempo aqui resume bem como as coisas escalaram. Olha só, no fim de 2022 acontece a caneta. Poucos meses depois, no início de 2023, vem a primeira provocação do Carlos Alberto. E aí, no fim daquele mesmo ano, a rivalidade reacende com mais força ainda. A primeira vingança do Carlos Alberto veio num momento que, para ele, foi perfeito. A eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes de 2023. Ele viu ali a oportunidade de ouro para dar o troco e mandar o primeiro recado para o Arrascaeta, criando um padrão que ia se repetir. Mas afinal de contas, de onde vem toda essa confiança do Carlos Alberto para ficar provocando com um Mundial? A resposta, bom, ela está no auge da carreira dele. Então, que mundial é esse de que o Carlos Alberto tanto fala? E por que essa conquista em específico é a arma perfeita para ele usar contra o Arrascaeta? A resposta está toda nesse número aqui, 2004. Um ano que mudou para sempre a carreira do Carlos Alberto e que dá a ele, até hoje, o que ele considera o seu argumento final. E esse é o grande momento. Em 2004, jogando pelo Porto de Portugal, o Carlos Alberto foi campeão da Taça Intercontinental. Na final contra o time colombiano Once Caldas, ele não só jogou, como marcou um dos gols na disputa de pênaltis que garantiu o título mundial para o time dele. Uma glória que o Arrascaeta até hoje não tem no currículo. E no fim das contas, a provocação toda pode ser resumida a isso aqui. Carlos Alberto tem um título mundial de clubes. Arrascaeta, 0. É um argumento simples, direto e que para o Carlos Alberto é praticamente incontestável. E para deixar tudo com uma cara ainda mais brasileira, a provocação é, na verdade, uma paródia de uma canção de ninar super famosa, Boi da Cara Preta. Ao adaptar a letra, o Carlos Alberto transformou a provocação dele em algo muito mais criativo e, claro, viral. E assim a rivalidade continua. Carlos Alberto tem o seu trunfo de 2004, a sua resposta definitiva. Para o Arrascaeta, a única maneira de virar esse jogo de provocações é conquistar o próprio Mundial de Clubes. Até lá, a pergunta que fica no ar é: será que a habilidade em campo consegue um dia superar a glória do passado? Essa saga com certeza ainda está longe de acabar.